Havia um trecho de estrada no interior de Minas que ninguém gostava de cruzar ao cair da tarde. Era um caminho estreito, de terra vermelha e poeira fina, ladeado por capins altos e árvores retorcidas, onde as cigarras gritavam como se tentassem avisar de algo que os homens não deviam ver. Os poucos que ainda passavam por ali diziam que nos dias mais quentes o som delas se tornava tão alto que fazia o ar vibrar, e a sensação era de que o tempo parava. O vento cessava, o sol ardia imóvel e o coração batia fora de compasso. No fim daquela estrada, escondida entre as colinas secas e as ruínas de uma plantação antiga, erguia-se a Casa das Cigarras. Era uma construção velha, de paredes grossas e janelas de madeira carcomida, com o telhado coberto de folhas e ninhos de marimbondo. O mato havia tomado conta do terreiro, e as telhas quebradas deixavam o vento zunir pelos vãos como se a casa respirasse sozinha. Por muito tempo, ninguém morou ali, até que, em 1989, uma família chegou, atraída pela promessa de terras baratas e um novo começo longe da cidade. O pai, Raimundo Ferreira, era um homem de 40 e poucos anos, de rosto queimado de sol e mãos grossas, calejadas de enxada e luta. Vinha de Uberaba, onde trabalhara como meeiro e perdera tudo em uma enchente que levou sua roça e seu gado. A esposa, Dolores, era uma mulher quieta, de voz mansa e olhar cansado, que carregava no corpo a marca de muitos partos e poucos sorrisos. Tiveram 3 filhos: Marta, de 16 anos, moça de olhos escuros e curiosos, Jonas, de 11, arteiro e inquieto, e a pequena Luciana, de 6, miúda e sonhadora, que gostava de conversar sozinha com as formigas e flores do campo. Quando chegaram, o sol estava se pondo e o céu do sertão se pintava de cobre e cinza. Raimundo olhou em volta e sentiu um arrepio que não soube explicar. A casa, apesar de grande, parecia olhá-los de volta, como se há muito esperasse por alguém. Havia um cheiro adocicado e rançoso no ar, mistura de terra molhada, madeira velha e algo mais difícil de nomear, algo que lembrava flores mortas. É só mofo, Raimundo, disse Dolores, tentando disfarçar o próprio incômodo. A gente limpa e ajeita tudo. Logo fica com cheiro de casa de gente. Mas o homem não respondeu. Ficou observando o poente refletido nos vidros quebrados da janela e, por um instante, teve a impressão de ver um vulto cruzar o corredor interno. Um vulto pequeno, ligeiro, como o de uma criança. Nos primeiros dias, o trabalho foi duro. Raimundo limpou o mato, consertou o curral e arrumou os telhados que ameaçavam desabar. Dolores esfregava as paredes com sabão de cinza e fervia a água com ervas para afastar o cheiro. Marta lavava roupas no tanque improvisado e tentava manter os irmãos longe dos buracos e ninhos de bicho. Mas, à medida que o calor do verão aumentava, algo estranho começou a acontecer. As cigarras não paravam, nem de noite, nem de madrugada. Cantavam sem descanso, como se o tempo tivesse se esquecido de silenciá-las. Às vezes, o som parecia vir de dentro das paredes, como se a casa mesma estivesse cheia delas, vibrando por dentro. Dolores começou a reclamar de dores de cabeça e de sonhos confusos. Dizia acordar com o som de passos pelo corredor, de vozes sussurrando seu nome e de um choro leve vindo do sótão. Raimundo ria, dizendo que era coisa da cabeça cansada, mas ele próprio andava dormindo mal. Certa noite, levantou para beber água e viu ao fundo do quintal, sob a luz do luar, uma mulher parada perto do poço. Tinha o cabelo solto, o vestido branco colado ao corpo pelo sereno e o rosto coberto por sombra. Quando ele piscou, ela havia sumido. No dia seguinte, Raimundo foi até o povoado mais próximo, Varjão de Cima, para comprar mantimentos e conversar com os vizinhos. Foi lá que ouviu, pela primeira vez, alguém mencionar a fama do lugar. "O senhor está morando lá na Casa das Cigarras?" perguntou o dono do armazém, franzindo o senho. "Aquela casa não é boa, não.
Dizem que quem tenta ficar lá acaba ouvindo o chamado. Chamado? Perguntou Raimundo, rindo sem graça. Que chamado? O homem baixou a voz. O chamado da mulher do poço. Raimundo se irritou. História para assustar criança. Pode ser, respondeu o homem coçando a barba. Mas todo mundo que morou lá antes foi embora apressado. Um deles, seu Arlindo, jurava ouvir uma voz vindo da água. Dizia que era de uma mulher pedindo para sair. Na volta para casa, Raimundo não quis comentar nada. Mas quando passou pelo poço, notou algo que não havia visto antes. Uma corda velha, meio enterrada na lama, e marcas fundas nas bordas de pedra como se alguém tivesse tentado subir. Naquela noite, o calor era insuportável. O ar parecia parado, o vento havia sumido, e as cigarras cantavam num tom quase doloroso. Marta não conseguia dormir. Saiu do quarto e viu o pai sentado na varanda, suando e fumando em silêncio. Pai, por que as cigarras não param nunca? Perguntou ela. Nem as do quintal da avó faziam isso. Raimundo tragou fundo, olhou o mato escuro e respondeu. Talvez porque aqui elas tenham mais para contar. A frase ficou martelando na cabeça da menina. E foi naquela mesma noite que ela viu, pela primeira vez, a sombra atrás da janela. Era alta, magra, o rosto indistinto. Parecia olhar para dentro da casa, observando-os dormir. Marta gritou. E Raimundo correu. Mas quando acendeu a lamparina, nada havia ali. Apenas o som ensurdecedor das cigarras e o cheiro forte de terra molhada que invadiu o quarto. Dolores começou a rezar todos os dias, acendendo velas e borrifando água benta pelos cômodos. Jonas teve febre e passou a falar dormindo, repetindo uma frase que ninguém entendia. Ela tá com sede, ela quer sair. Na semana seguinte, Raimundo decidiu tampar o poço. Chamou 2 peões da vila e passou o dia enchendo o buraco com pedras. Mas quando a última foi colocada, o som das cigarras cessou de repente. O silêncio caiu sobre a fazenda como um peso. Os homens se entreolharam desconfortáveis. Naquela noite, ninguém dormiu. À meia-noite, o som voltou. Mais alto, mais próximo, vindo de dentro da casa. As paredes vibravam, os vidros tremiam, e Marta jurou ouvir, entre os gritos das cigarras, uma voz clara, feminina, sussurrando seu nome. Marta, abre para mim. Ela se levantou, tremendo, e foi até a janela. Lá fora, a lua iluminava o quintal, e sobre o poço agora tampado havia algo que brilhava. Um colar dourado, pendurado sobre as pedras. Ela o pegou de manhã, escondido dos pais, e guardou debaixo do travesseiro. O que não sabia é que, ao fazer isso, a casa havia finalmente escolhido quem ouviria o chamado. O colar parecia antigo, feito de ouro gasto, com pequenas incrustações de pedra azul que refletiam a luz do sol em tons frios e tristes. Marta o observou longamente, sentindo um peso estranho nas mãos, como se o metal guardasse o calor de outro corpo, o toque de outra pele. Havia algo naquele objeto que a atraía de forma inexplicável. Não sabia dizer se era curiosidade, medo ou um chamado que vinha de dentro dela mesma. Quando o escondeu debaixo do travesseiro, sentiu uma pontada na nuca. Uma dor aguda, rápida, quase como uma ferroada. E o som das cigarras do lado de fora pareceu se intensificar, vibrando dentro de sua cabeça como uma música que ninguém mais podia ouvir. Durante os dias seguintes, Marta não contou a ninguém sobre o colar. Às vezes, ficava horas trancada no quarto, girando-o entre os dedos, fascinada com os reflexos da pedra, que pareciam mudar de cor, dependendo da luz. Às vezes era azul, às vezes verde, às vezes preta como a noite sem lua. À noite sonhava com uma mulher. Não via seu rosto claramente, mas sentia sua presença, seu perfume doce e enjoativo, e ouvia sua voz baixa e suave. Você me escutou, você me encontrou. Dolores, sem saber daquilo, começou a notar que a filha andava estranha.
Marta comia pouco, falava menos ainda, e de vez em quando parecia estar ouvindo algo distante, algo que ninguém mais percebia. Raimundo, por outro lado, estava cada vez mais irritado. Desde que tapara o poço, o gado vinha morrendo sem explicação. As galinhas sumiam do galinheiro e o calor parecia piorar a cada dia. A terra seca não aceitava mais semente, e o vento que antes soprava pelas colinas agora estava completamente parado. Numa tarde sufocante, Jonas encontrou uma das vacas morta perto do poço tampado. O corpo do animal estava inchado e coberto de moscas. Mas o que o menino percebeu, com o coração disparado, foi que a terra ao redor estava úmida, como se água tivesse brotado ali. Correu para chamar o pai e Raimundo, ao ver aquilo, sentiu o sangue gelar. A terra vermelha, seca há meses, agora estava encharcada, e no meio da lama havia marcas de pés descalços, pequenos, como de uma mulher. Raimundo ordenou que ninguém mais chegasse perto do poço. Mas naquela noite, quando o vento finalmente soprou, veio junto um cheiro forte de flores apodrecidas e ferro oxidado, e Dolores acordou com o som de água pingando dentro da casa. Levantou-se e seguiu o barulho até o corredor. A cada passo, o som ficava mais nítido e o chão de tábuas rangia sob seus pés. Quando chegou à porta do quarto de Marta, viu que a luz da lamparina tremia. A maçaneta estava fria. Abriu devagar e o coração quase parou. Marta estava sentada na cama, os olhos abertos e fixos, o colar pendendo dos dedos. A menina murmurava palavras desconexas, numa voz que não parecia ser a dela. Dolores tentou chamá-la, mas Marta apenas virou a cabeça lentamente, e um sorriso estranho se formou em seu rosto. "Ela está com sede, mãe", disse num sussurro rouco. "A mulher do poço está com sede." Dolores recuou, aterrorizada, e no instante em que saiu correndo para chamar Raimundo, ouviu atrás de si um som de estalo. A corda da janela balançando sozinha, mesmo sem vento. Na manhã seguinte, Raimundo quis levar a filha até o padre da vila. Achava que aquilo podia ser coisa ruim, talvez algum encosto, mas quando tentaram sair, a carroça não pegou. O burro estava morto, com os olhos arregalados e secos, como se tivesse visto algo que o congelara por dentro. "A gente vai a pé", disse Raimundo suando com o olhar duro. "Nem que seja no inferno, mas saímos daqui hoje." Enquanto arrumavam algumas coisas, Marta desapareceu. Procuraram por toda parte, no quintal, na horta, no curral, até que Jonas a encontrou de pé, no terreiro diante do poço. O tampo de pedra havia sido empurrado e a lama ao redor borbulhava lentamente, como se respirasse. Marta estava imóvel, os pés sujos, o colar brilhando no peito. "Marta!" gritou Raimundo, correndo até ela. "Sai daí, menina." Ela não respondeu. Olhava para dentro do buraco, os lábios se movendo sem som. Quando o pai a alcançou, ela virou-se devagar, e os olhos dela não pareciam mais dela. Estavam opacos, leitosos, como os de um peixe morto. Raimundo a sacudiu pelos ombros desesperado, mas ela não reagiu. Então ouviu. Um sussurro baixo vindo de dentro do poço. Um sussurro de mulher. "Deixa ela comigo. Ela me prometeu." O chão tremeu. Um som de água se erguendo, como se algo enorme se movesse lá dentro. Raimundo puxou a filha e os dois caíram de costas na terra. A tampa de pedra, antes empurrada para o lado, deslizou sozinha e cobriu o buraco com um baque seco. Dolores correu até eles, chorando. Marta desmaiara e Raimundo tremia. Não disseram nada. Apenas se abraçaram no terreiro, enquanto as cigarras gritavam mais alto do que nunca. Nos dias seguintes, o calor atingiu níveis insuportáveis. O céu parecia de ferro e o ar espesso vibrava como se o mundo estivesse derretendo. Marta dormia quase o tempo todo e Dolores notava que a menina parecia mais pálida a cada manhã. A pele fria,
os lábios secos. Às vezes, quando acordava, a menina sorria e dizia que tinha sonhado com uma mulher de vestido branco mergulhada na água, que a chamava para nadar com ela. Ela disse que lá é fresco, que não tem sol. Dolores, desesperada, começou a rezar com mais fervor. Pendia crucifixos pelas portas, jogava sal grosso nos cantos da casa e espalhava galhos de arruda pelos cômodos. Mas nada parecia surtir efeito. Certa noite, enquanto rezava o terço no quarto, ouviu o barulho de passos descalços no corredor. Virou-se e viu sob a fresta da porta uma sombra se movendo. A lamparina vacilou, o pavio chiou. Ela prendeu a respiração, mas os passos pararam. E logo depois, algo começou a arranhar a madeira do lado de fora, bem devagar, como se unhas longas raspassem o chão. Ela gritou por Raimundo. Quando ele abriu a porta, não havia nada, mas o chão onde ela apontou estava molhado. Na manhã seguinte, encontraram Jonas com febre alta, delirando e repetindo a mesma frase que Marta dissera antes. Ela está com sede, está chamando a gente. Raimundo, tomado pelo medo, foi até o povoado pedir ajuda ao padre. O velho padre Augusto, homem magro e de olhos fundos, ouviu em silêncio. Depois balançou a cabeça devagar. Aquela casa, seu Raimundo, devia continuar vazia. O senhor mexeu com o que estava quieto. O que o senhor quer dizer com isso, padre? Perguntou Raimundo, já exaltado. A mulher do poço, respondeu o padre, num tom grave. Ela foi morta ali. Dizem que foi traída, jogada viva dentro da água. Desde então, ninguém consegue silenciar o lamento dela. Quando alguém tapa o poço, ela chama. E quando alguém escuta o chamado, não volta mais a ser o mesmo. Raimundo sentiu um nó no peito, mas não quis acreditar. Voltou para casa determinado a levar a família embora no dia seguinte, mas quando chegou, percebeu que a porta estava aberta. Dolores estava ajoelhada no chão da sala, chorando. Marta havia sumido outra vez. Lá fora, o som das cigarras era ensurdecedor. Raimundo correu pelo quintal, gritando o nome da filha, até que viu algo brilhar entre as pedras do poço. O colar. O mesmo colar que ela guardava. Ele se aproximou com o coração em chamas. O ar cheirava a ferro e a flores podres. O tampo de pedra estava novamente deslocado. E lá dentro, no fundo escuro, uma voz suave o chamou. Raimundo, ela está comigo. O homem olhou e, por um instante, jurou ver o rosto da filha refletido na água. Pálido, imóvel, sorrindo. Foi quando a terra tremeu novamente e o som das cigarras cessou de uma vez. Raimundo ficou paralisado diante do poço, o corpo rígido como pedra, os olhos fixos no reflexo que parecia sorrir de volta para ele. Por um instante, o tempo se dobrou e tudo à sua volta, o vento quente, o cheiro de terra queimada, o som das cigarras, desapareceu. Restou apenas aquele rosto pálido e tranquilo, emergindo da escuridão líquida, um sorriso delicado, familiar e impossível. Marta. Mas não era a Marta que ele conhecia. Aquela expressão, aquela calma mórbida, pertenciam a algo antigo, paciente e cruel. Quando a voz sussurrou novamente, Raimundo sentiu um arrepio subir pela espinha. Ela está em paz agora. Você também pode ficar. As palavras não vieram de fora, mas de dentro da cabeça dele, vibrando como uma lembrança que não era sua. Ele recuou um passo, tropeçando, mas os olhos não conseguiam desviar. Era como se o poço o puxasse com um fio invisível. Lá dentro, a água começou a se mover sozinha, formando redemoinhos lentos, e pequenas bolhas subiram à superfície, estourando com um som úmido e baixo, como respiração. Dolores, lá da casa, gritava o nome dele, mas a voz dela parecia distante, abafada. Raimundo estendeu a mão sem perceber, como se quisesse tocar o reflexo. O ar ao redor ficou frio de repente, um frio impossível naquele calor infernal. Então, por um segundo, ele sentiu outra mão tocando a sua, uma pele molhada, suave e gélida saindo da água.
O grito de Dolores o arrancou do transe. Ele cambaleou para trás, caindo sobre o chão seco. A mão sumiu. A superfície da água ficou lisa, espelhando apenas o céu alaranjado do entardecer. Ele respirou ofegante, o coração martelando no peito, e por fim levantou-se coberto de poeira. Fechou o poço novamente, empurrando a tampa de pedra com toda a força que tinha até machucar os dedos. Depois, sem olhar para trás, correu até a casa. Dolores estava ajoelhada, abraçando Jonas, que tremia de febre. O menino delirava, os olhos revirando, e murmurava palavras que Raimundo não compreendia. No quarto, a cama de Marta estava vazia, o travesseiro ainda amassado, e sobre ele a lamparina acesa queimava com uma chama azulada, como se o ar ali fosse outro. Raimundo pegou o filho no colo e disse, decidido: "A gente vai sair daqui agora, Dolores, nem que seja para morrer no caminho." Mas o caminho parecia não querer deixá-los ir. Quando Raimundo abriu a porta da frente, o céu já não era o mesmo. O horizonte, antes claro e seco, estava coberto por uma névoa espessa, branca e imóvel, como se o mundo tivesse virado um pântano de ar. O cheiro era insuportável, uma mistura de ferrugem, água parada e algo doce, quase floral. O silêncio era absoluto, como se até os insetos tivessem desaparecido. Dolores hesitou. Raimundo, e se a gente esperar até amanhecer? Ele balançou a cabeça. Amanhecer não vem mais aqui, mulher. E saiu, carregando Jonas no colo com Dolores logo atrás. Cada passo levantava a poeira vermelha que se misturava à névoa, deixando o ar pesado e difícil de respirar. Quando alcançaram a porteira, ouviram o estalar seco de madeira. A cerca estava quebrada, como se algo grande tivesse passado por ali. O coração de Raimundo apertou. Do outro lado, perto das árvores secas, ele viu algo se movendo. Pequenas figuras, imóveis, como pessoas em pé, olhando na direção deles. Dolores agarrou o braço dele. Tem alguém ali. Raimundo, pelo amor de Deus. Ele estreitou os olhos, tentando enxergar. As figuras estavam cobertas de poeira e lama, e conforme o vento soprou um pouco, percebeu. Não eram pessoas vivas, eram corpos, homens e mulheres que ele nunca tinha visto, parados no meio da névoa, com os olhos abertos e secos, como se tivessem sido deixados ali há muito tempo. Mas havia algo errado. As roupas deles estavam úmidas, brilhando levemente, e o chão ao redor de seus pés parecia encharcado, como se água brotasse do nada. Volta para casa, Dolores, ele disse, engolindo o pânico. Volta agora. Mas quando se virou, percebeu que a casa já não estava lá. Ou melhor, estava longe demais. A paisagem tinha mudado. O campo onde ficava o curral agora parecia se estender até o infinito, coberto por um nevoeiro denso. O som de água começou a pingar de algum lugar, ecoando ao redor. Jonas se contorcia nos braços dele, gemendo. Então Raimundo ouviu de novo aquela voz, mais próxima desta vez. Vocês não deviam ter me calado. A névoa se moveu girando ao redor deles, e por um instante Raimundo achou que via o contorno de uma mulher. Longos cabelos escorridos, um vestido branco que se confundia com o vapor, os pés descalços afundando na terra molhada. Dolores caiu de joelhos, rezando em voz alta, as mãos trêmulas. Santa Mãe de Deus, livrai-nos do mal, livrai-nos do mal. A figura avançou um passo. O rosto era indistinto, os olhos negros e profundos demais, como dois poços. Raimundo deu um passo à frente, colocando-se entre ela e a família. "O que você quer da gente?" gritou. A resposta veio como um sussurro dentro da cabeça dele. "Quero o que é meu, o que vocês tiraram." Raimundo entendeu. O poço, a água, o silêncio quebrado. E Marta. "Eu não tenho nada teu!" Ele rugiu. "Deixa a minha filha em paz." Mas a mulher sorriu.
A névoa se abriu atrás dela, revelando o reflexo de um rio calmo, onde por um instante Raimundo viu Marta flutuando, serena, os cabelos espalhados na água. A visão era bela e horrenda ao mesmo tempo. Ele gritou o nome da filha e correu, mas o chão cedeu sob seus pés. O corpo dele caiu em algo frio. Água, de repente, estava dentro do poço, embora não houvesse mais poço algum. A superfície se fechou acima dele e o mundo virou um azul profundo e silencioso. Ele se debatia, tentando nadar, mas o peso o puxava para baixo. Quando olhou para o fundo, viu rostos, dezenas deles, flutuando na escuridão, olhos abertos, cabelos ondulando lentamente. No meio deles, Marta sorria. Dolores, do lado de fora, gritava sem parar, mas Raimundo já não ouvia. O corpo dele emergiu apenas por um segundo, o rosto pálido, a boca aberta tentando respirar, antes de ser puxado de volta. A névoa se fechou. O silêncio voltou. Dolores ficou ajoelhada na lama, o terço escorrendo pelos dedos. Jonas, ainda febril, olhou para o vazio com um olhar ausente, como se visse algo que mais ninguém via. No céu, um relâmpago riscou, mas não houve trovão. Apenas o som de água pingando, devagar, dentro do silêncio. Naquela noite, ninguém dormiu. Dolores acendeu todas as velas da casa, espalhou sal pela porta e ficou rezando até a vela mais grossa se apagar. Jonas, deitado, murmurava coisas sem sentido. Quando o sol nasceu, o poço estava novamente tampado, e sobre a pedra havia um colar, seco, brilhando sob a luz da manhã. Dolores o pegou com mãos trêmulas e o jogou no fogo. A chama estalou, subindo alta, soltando um cheiro doce, nauseante, de flor queimada. Mas o ouro não derreteu. A pedra azul no centro continuou intacta, refletindo algo que parecia se mover lá dentro. No dia seguinte, Dolores e Jonas partiram a pé. Caminharam por horas, mas a estrada parecia nunca acabar. O calor voltou. O céu ficou branco e o ar começou a cheirar a ferrugem outra vez. Quando finalmente chegaram à vila, o padre Augusto os recebeu em silêncio. Dolores contou o que acontecera e ele apenas balançou a cabeça. Eu avisei. Quando a sede desperta, ela não se sacia. Jonas, ao ouvir aquilo, levantou os olhos e, por um instante, o padre achou ver o reflexo de uma onda azulada nas pupilas do menino. O sol nascia por trás das serras, lento, fraco, como se tivesse medo de tocar aquela terra amaldiçoada. O céu ainda trazia um tom acinzentado, e o ar, embora quente, carregava o cheiro úmido de chuva e de coisa podre, como se a própria natureza hesitasse em respirar ali. Dolores caminhava com passos pesados, o vestido empoeirado, o rosto cansado, e Jonas, agarrado à sua mão, parecia mais pálido a cada passo. As olheiras fundas no menino davam a impressão de que a noite anterior ainda o perseguia, mesmo sob a luz do dia. Seus olhos, antes castanhos e vivos, agora refletiam um brilho estranho, quase líquido, como se uma lâmina d'água se movesse dentro deles. A vila ainda dormia quando eles chegaram. As portas estavam fechadas. O vento passava entre as frestas das casas de taipa, levantando pequenos redemoinhos de poeira que dançavam por segundos e depois desapareciam. Dolores se arrastou até a igrejinha, empurrando o portão enferrujado que gemeu alto. O som ecoou pelas paredes, como se ecoasse em um lugar vazio demais. Lá dentro, o padre Augusto estava ajoelhado, rezando em frente ao altar, mas interrompeu a prece assim que ouviu o nome de Raimundo. O rosto do homem se fechou, grave, e por um instante seus olhos pareceram marejados. O poço o levou, não foi? Perguntou ele, a voz rouca. Dolores assentiu, a respiração trêmula. Ele tentou lutar, mas aquilo puxou ele para baixo. O padre se levantou, aproximando-se. Era um homem magro, alto, de cabelos grisalhos e mãos que tremiam um pouco. Havia visto muita coisa naquele lugar, mas ainda assim parecia tomado por uma espécie de medo antigo,
o tipo que se reconhece nos olhos de quem já viu o inexplicável e não ousa contar tudo o que sabe. Há séculos, disse ele com voz baixa, aquela terra pede pagamento. Quando o poço foi cavado, mexeram onde não deviam. A água de lá não é de Deus. Dolores, em desespero, caiu de joelhos. E o que eu faço agora, padre? E meu menino? Ele não fala mais, só olha para o nada. Às vezes parece ouvir alguma coisa. O padre olhou para Jonas. O menino estava de pé, imóvel, o olhar fixo no pequeno crucifixo sobre o altar. E então ele sorriu. Um sorriso breve, quase imperceptível, mas frio, distante, como se aquele gesto não pertencesse a uma criança. Ele precisa ser abençoado, disse o padre firme, mas com um leve tremor na voz. E a senhora também. Enquanto preparava a água benta, Dolores notou que a luz que entrava pela janela era fraca, filtrada por um céu encoberto. O sino da igreja balançou sozinho, sem vento. O som metálico reverberou no ar pesado e os pombos que dormiam nas frestas do telhado bateram asas, assustados. Jonas acompanhou o movimento deles com os olhos e sussurrou algo que apenas a mãe ouviu. Eles sabem. Dolores sentiu o corpo gelar. O que, meu filho? O que eles sabem? Jonas desviou o olhar, a voz agora distante, como se viesse de outro lugar. Que o poço não está satisfeito. O padre, fingindo não ouvir, jogou a água sobre a cabeça do menino, murmurando as palavras do ritual. Mas assim que a água tocou a pele de Jonas, um som abafado ecoou dentro da igreja. Um estalo profundo, como madeira quebrando debaixo d'água. A lamparina do altar apagou-se e uma rajada de vento varreu o interior da capela, mesmo com as portas fechadas. Dolores gritou e se agarrou ao filho, que agora tremia, os olhos completamente vidrados. O padre recuou, fazendo o sinal da cruz. "Sai desse corpo, espírito impuro!" gritou. Mas o menino começou a rir. Um riso rouco, arranhado, que parecia vir de dentro do poço que Raimundo cavara meses antes. E, entre o riso e o silêncio, a voz da mulher apareceu novamente, como um murmúrio na parede. "Vocês beberam da minha sede, e agora ela é de vocês." A água benta começou a ferver dentro do jarro, e o chão da igreja umedeceu, escorrendo por entre as frestas das tábuas. Dolores caiu de joelhos, chorando, pedindo por piedade. Jonas se calou de repente e desabou no chão. O padre o pegou nos braços e o levou até o altar. Quando colocou a mão sobre a testa do menino, sentiu o frio de pedra. "Ele está vivo?" perguntou Dolores, quase sem voz. "Tá, mas tem algo nele. Algo que não é daqui." Por horas, Jonas ficou desacordado. E quando acordou, já era noite. A lua, pálida, entrava pelas janelas, e o ar cheirava a lama e ferrugem. Ele abriu os olhos devagar e, ao ver a mãe, estendeu a mão. "Eu sonhei com o pai. Ele disse que está no fundo, mas que não sente dor. Disse que a água é bonita lá embaixo." Dolores o abraçou, chorando, mas não respondeu. Naquela noite ela dormiu ali mesmo, no chão da capela, ao lado do filho. "Mãe!" Nos dias seguintes, a vila começou a mudar. O rio que passava atrás da igreja ficou mais escuro, quase negro. O gado do Sr. Bento foi encontrado morto. Os corpos inchados e cheios de marcas, como se tivessem sido arrastados por correnteza. As plantações apodreciam de um dia para o outro. O ar, antes seco, ficou úmido, e à noite neblina cobria tudo. Uma névoa densa que parecia sair das entranhas da terra. As pessoas começaram a ir embora, uma a uma. As casas ficaram vazias, as janelas pregadas com tábuas. Apenas a igreja continuava aberta, e de dentro dela, todas as noites, vinha o som de água gotejando, mesmo que não houvesse poço algum ali. Dolores ficou até o fim. Cuidava de Jonas, que já não falava tanto, e passava horas sentado à beira do rio, observando a corrente lenta. Às vezes, ela o via falando sozinho com alguém invisível.
Uma tarde, aproximou-se devagar e ouviu ele dizer: "Eu sei, pai, eu sei, está quase pronto." Dolores o sacudiu desesperada. "Jonas, que conversa é essa? Com quem você fala?" Ele olhou para ela com calma e respondeu: "Com ele, o pai, e com ela também. Eles estão me chamando para ver o que tem lá no fundo." Dolores desabou. Não sabia mais o que era sonho ou realidade. Rezava todos os dias, mas a fé já não lhe trazia conforto, apenas medo. O padre Augusto também havia desaparecido, levando consigo o crucifixo maior da igreja. Encontraram apenas suas roupas encharcadas no batistério e nas paredes manchas de umidade em forma de mãos. O tempo passou e o silêncio tomou conta do lugar. Dolores envelheceu, mas nunca deixou o vilarejo. As pessoas diziam que ela vagava à noite carregando uma lamparina, chamando pelo filho que sumira anos antes. Alguns afirmavam tê-la visto parada perto do antigo poço, agora coberto de mato, com os pés descalços sobre a terra molhada e os olhos fixos em algo invisível. Dizem que quando o vento sopra do sul, é possível ouvir seu murmúrio misturado ao som da água. Uma voz triste, cansada, repetindo o mesmo nome, como se ainda esperasse resposta. E quem passa perto daquele campo jurava ouvir entre o farfalhar das folhas e o coachar dos sapos uma risada infantil ecoando na distância. Como o riso de Jonas, chamando de dentro de algum lugar fundo demais para ser ouvido por qualquer homem vivo. Com o passar dos anos, o vilarejo desapareceu dos mapas. A estrada que levava até ele se fechou de vegetação, e os poucos que tentaram voltar nunca encontraram as casas, apenas o terreno coberto de lama e silêncio. O poço, porém, permanece, sempre cheio, mesmo sem chuva, e quem ousa olhar muito tempo para sua superfície jura ver rostos, de homens, mulheres, crianças, flutuando sob o espelho da água, imóveis, observando. Alguns dizem que o poço é mais antigo que o próprio sertão, cavado num tempo em que os homens ainda falavam com os espíritos da terra e da água. Outros afirmam que é apenas um buraco comum, onde a loucura de um homem se tornou maldição. Mas uma coisa é certa: há noites em que a lua se reflete na água e uma figura feminina pode ser vista ali, com cabelos longos e olhos negros, segurando pela mão uma criança. Os dois observam o vazio, serenos, como se esperassem o retorno de alguém que ficou preso na superfície. E então o som da água se eleva, suave, quase um canto, e se espalha pelos campos silenciosos. Ninguém sabe ao certo o que ela diz, mas quem escuta jura nunca mais dormir em paz,